A maioria das pessoas tenta mudar de vida começando pelo lugar errado. Elas não tentam mudar a base. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Se a gente ainda não se conhece, meu nome é Bruna. Esse canal foi criado para reduzir o teu ruído mental e melhorar a sua saúde, tanto mental quanto física. Bom, vamos lá. Eu separei aqui, elenquei 6 itens para fazer com que você, caso sinta necessidade na sua vida, recomece sem a balela de mudança. Eu dependo de uma mudança de país, de cidade, de estado. Pense que você pode sim mudar sem precisar mudar fisicamente. É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. O primeiro aspecto dessa questão é: aceite onde você está. Não de forma conformista, né? Dá certo para todo mundo menos para mim. Não. Entenda que suas relações, sua conta bancária, o seu peso, o seu trabalho, ele está como está e não precisa ser assim para sempre. Se não está legal, existe sim a possibilidade de você fazer uma mudança nisso. E isso, provavelmente, mais de 50% depende de você, não depende das outras pessoas. A partir do momento que você consegue entender que, ok, não tá legal, mas eu quero mudar e eu vou achar por meio de mudar, é esse o ponto. Se apegue nisso. O segundo aspecto é: solte o teu passado. Não adianta nada eu ficar olhando para o meu passado e vendo, tendo aquela lente daquela pessoa que na verdade errou, que na verdade poderia ter falado coisas diferentes, que poderia ter feito coisas diferentes. Aquela pessoa era o resultado das coisas que ela tinha entendido até então. Hoje você é outro perfil. E você não deve ficar usando a lente do passado. O passado sim precisa ser honrado, ele te trouxe até aqui, mas ele não deve ser sua base, a sua lente para você dar continuidade. Terceiro aspecto: tenha clareza sobre o que você deseja. Não adianta nada a gente ficar comparando as coisas e a gente, na verdade, não saber para onde a gente quer ir. É o tal do, para quem não sabe onde quer ir, todo caminho basta. Então é muito importante você entender: ok, não tá legal, já aceitei, já entendi que isso faz parte, mas que não precisa ser assim para sempre. Eu não preciso repetir os resultados do meu passado e agora eu sei para onde eu vou. Quarto aspecto: simplifique o teu entorno. Faça com que as coisas com que você conviva sejam coisas que realmente representem você, né? Então, por exemplo, vamos pensar na tua mesa de trabalho. A tua mesa de trabalho, ela precisa ser uma extensão da sua capacidade. Então, uma mesa de trabalho cheia de cacareco, cheia de bugiganga, ela vai fazer com que você reduza a sua capacidade de entrega. Se você está precisando ter uma performance maior, melhor, uma mesa limpa, com o seu computador, com um bloco de notas, com uma única caneta, se você quiser a foto da família, tudo bem, né? Tem coisas que são importantes para você, mas entenda que tudo à sua volta, a forma como você vê isso é também como a forma que você se enxerga. Então, uma pessoa que tem muito entulho na própria casa, muita sujeira, ela não consegue ter uma ótima performance como uma pessoa que é um pouco mais minimalista. E é mais que isso. Se essa caneta aqui, a tinta dela tá acabando e eu não tenho outra, adianta deixar ela na minha mesa? Ou, de repente, eu já jogo fora e deixo um lápis. Entende? Eu não tenho mais caneta, amanhã eu vou passar e vou comprar. Ou enfim, eu já tenho outras canetas, essa caneta tá acabando, joga fora, desapega. Se você tem dificuldade para tomar água, traga a garrafa d'água para sua mesa. Se você tem dificuldade para dormir, analise o que está acontecendo. Você está tomando muito café? Então, assim, analise teu ponto de queixa e a partir desse ponto de queixa, você consegue ter uma compreensão melhor, às vezes saindo um pouco do teu ambiente e analisando o teu entorno e simplificando ele. Se você é uma pessoa que tem dificuldade para dormir porque está tomando muito café, não me deixa a garrafa de café perto de você para você ficar tomando, porque provavelmente você gosta de café. Então, se ela estiver visualmente perto de ti, você vai acabar tomando mais do que você deveria. Quinto ponto: crie micro hábitos. Eu não consigo ler. Tá, mas você deixa um livro perto de você?
Você deixa um livro na tua mão quando você está esperando numa fila, na tua bolsa, você tem um Kindle que de repente você pode levar, ou então no próprio celular, antes de dormir, tem um livro perto de você? Ou ainda, eu preciso emagrecer, mas eu não posso pagar a academia. Você tem um tênis? Você tem como fazer uma caminhada? 10 minutos por dia. A gente precisa entender que as coisas, depois que elas iniciam, vai embora. Então, eu tenho dificuldade para ler. Ok? Comece com poucos minutos. A partir do momento que aquela leitura engrenar, eu tô falando de um tipo de hábito, mas pode ser vários. Você vai ver que esses 10 primeiros minutos podem passar para muito mais tempo, porque é um período que, na verdade, faz com que você entre em flow. Se aquela leitura é uma leitura que te satisfaz, que te entretém, que te informa, às vezes esses 10 minutos daqui a pouco vão virar 1 hora. E vai ter dias que não vai fluir tão bem. Vai ter semanas que vai estar mais corrido, mas se você precisa se desenvolver intelectualmente, a leitura é uma excelente forma. Enfim, leitura, pintura, um hobby, ou então a caminhada. Sai para caminhar no quarteirão, levando teus cachorros, no outro dia você sai um pouco mais longe, e daqui a pouco você está andando um pouco mais do que meia hora, 1 hora. Né? Então, esses micro hábitos fazem com que a gente tenha uma gestão maior na nossa rotina, na nossa vida, colocando em prática aquelas coisas que não estão ainda dentro do nosso piloto automático. Tem um período, eu não acredito nessa história de 21 dias, né? A neurociência falou sobre isso há um tempo atrás, mas existem já relatos de que não necessariamente a gente precisa seguir 21 dias para criar um novo hábito. Existem outras formas de conseguir chegar em resultados tão bons quanto, mas quando a gente está linkando a emoção, né? Quando aquilo é importante pra gente, quando aquilo tem relevância, não necessariamente ao longo desse período, e sim quando existe um apelo emocional. Então, isso pode ser para positivo ou para negativo, né? Muitas vezes os nossos traumas, eles estão atrelados também a eventos que causaram emoções em nós. E a mesma coisa acontece também para algo que é muito positivo e em que a gente fica feliz, né? Então, não precisa necessariamente ser 21 dias seguindo os hábitos para isso entrar em piloto automático, mas, em consequência, se você consegue, por um período de tempo, manter algo que antes parecia desafiador, logo, isso já não vai mais ser. Cerque-se de energia de crescimento, né? Quais são as pessoas que você conversa? Quais são as leituras que você tem? Quais são as companhias que te cercam? É muito importante a gente ter clareza de onde a gente quer ir e, se possível, ter conexão com pessoas que já chegaram onde a gente deseja. Eu sei que às vezes não é tão simples, não é tão fácil, mas quando a gente consegue ter esse olhar de quero passar um tempo com essa pessoa que me traz uma inspiração, seja através de um vídeo que você assista, seja através de uma conversa mesmo, de convidar essa pessoa para um café, faz com que você se aproxime disso, né? Então isso faz com que você entenda que isso não é tão distante. É quase como se você compreendesse que, ok, algo palpável, visível aos meus olhos é possível. Então fica mais perto de conseguir alcançar. Uma pergunta que você pode se fazer para entender se você está no caminho certo é: o ambiente que eu tô hoje, ele fortalece a pessoa que eu desejo me tornar, ou aquela pessoa que eu tô tentando deixar para trás? Muitas vezes a gente acredita que a gente está focando no que desejamos e a gente, na verdade, está fazendo o oposto. Nós estamos alimentando a versão atual. Essa versão atual acaba tendo muita força, porque ela é o resultado daquilo que a gente viveu. Mas a partir do momento que você tem essa noção de mudança, de retomada, de reset, você acaba compreendendo que tudo ao seu entorno faz com que fortaleça essa nova pessoa. Deveria ser assim. Para a gente fechar o vídeo, né, eu quero que você saiba, idealize que reiniciar a tua vida, ela não é um processo de apagar o que aconteceu, apagar suas memórias, apagar quem você é, mas é decidir de forma consciente qual a tua versão que vai receber energia daqui para frente.
Porque se a gente for parar para analisar, toda transformação, ela começa quando você para de dar energia, de alimentar aquilo que você quer deixar para trás. E você começa a nutrir aquilo que, na verdade, você deseja se tornar. O bom ponto, a chave principal é essa. Então, se você chegou até aqui, me deixa saber aqui embaixo, comenta o que você achou desse vídeo, quais desses aspectos, de repente, podem ser um pouco mais desafiadores para você. Até o próximo.